Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? A gente já começa subindo aqui em choro, né? Com tanto cuidado, tanto carinho, tanto amor e a percepção de que a graça de Deus está sendo derramada sobre nós. Aleluia. Irmãos, para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui. Como o Senhor tem coragem de fazer isso. Nos colocar aqui nessa exata hora e nesse exato momento. Então, o que eu quero partilhar com os irmãos é com tremor e temor aquilo que o Senhor tem partilhado aos nossos corações, e mais uma vez eu imaginava que era para o meu contexto de comunidade, mas aprove ao Senhor que nós meditássemos sobre isso aqui em uma assembleia com mais irmãos. E eu queria, irmãos, para introduzir, lembrar um pouco daquilo que o Senhor esteve falando conosco nesses dias aqui de conferência. Como as palavras sopraram o novo, irmãos. Como as palavras vieram apresentando o trabalho do profético em transição para que o apostólico pudesse funcionar. Então agora eu queria introduzir fazendo um pequeno trabalho de revisão daquilo que o Senhor esteve falando conosco. Nós ouvimos aqui nesses dias de conferência sobre a voz que devíamos ouvir, sem frequências negativas, que apontariam para o Filho, como João Batista apontou para Jesus. Nós ouvimos sobre os profetas que apontam e sobre os apóstolos que estabelecem. Ouvimos sobre Samuel como uma voz que apontava, um profético apontando para um rei, o rei Davi. E aí, antes de continuar a revisão, eu queria só me aportar de alguns versos para continuar ilustrando isso que o Senhor tem falado conosco. Atos 13, 22, fala um pouco cita versos do Antigo Testamento que falava de Davi. E ele diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. O Senhor encontrou lá no Velho Testamento alguém que cumpriria toda a sua vontade. Os irmãos estão recordando que esse é o resumo do que nós recebemos, a conclusão da palavra que nós recebemos aqui nesta manhã. Davi é um exemplo para nós. Alguém que cumpria toda a vontade do Senhor. Dele foi falado: esse é o meu filho, esse é o homem segundo o meu coração. Em 2 Samuel 7, quando Davi intentou fazer uma casa para o Senhor, Deus interrompe ali o seu trabalho físico, mas aproveita o coração de Davi e fala: Davi, por causa desse teu coração, que é segundo o meu coração, através de ti, por intermédio da tua geração, eu continuarei algo que é eterno. E em Davi, irmãos, ficou escondida palavras. Quando Deus estava falando essas palavras a Davi através do profeta, e ele disse: Davi, você não vai construir uma casa para mim, mas
eu vou fazer de ti uma dinastia, e essa dinastia será eterna, e um filho teu, uma descendência tua, será para mim um filho eterno. Dele virá um reino eterno. Depois Davi, em gratidão, fez um cântico e ele falou: Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que você se lembre de nós. E se nós olharmos cronologicamente, dá-nos a entender que depois que Davi teve esse momento com o Senhor, ele escreveu 2 salmos. Um dos salmos foi o Salmo 2, que ele diz: então uma voz... Salmo 2:7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Davi estava falando da promessa que ele havia acabado de receber: da tua geração virá uma filiação eterna. E ele traduz dessa forma: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas esse homem era um filho que era rei, era um filho que recebia um reinado eterno. E depois o segundo salmo, que Davi, na continuidade, escreve, é o Salmo 110, e no verso 4 ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi também entendeu que aquilo que estava no coração dele, a vontade de construir uma casa para o Senhor, transcendia as paredes físicas. Por isso o Senhor deixou que Davi, ele fosse o sinal de um tabernáculo, que era apenas uma simples tenda. O exemplo de tabernáculo de Davi precisava ficar apenas naquilo dali, aquela tenda simples, onde ficou a Arca da Aliança, na qual Deus sentiria saudade. Para que nós não nos confundíssemos, que era um aspecto físico, era uma grande casa que Deus queria que Davi construísse. Mas Davi entendeu: existe algo no sacerdócio que o Senhor ama. E Davi capturou de alguma forma, porque quando Davi constituiu o seu trabalho na tenda de Davi, que não funcionava, não era o mesmo lugar, ficava em outro endereço em relação à tenda de Moisés, ou seja, na época de Davi haviam 2 tendas funcionando, 2 momentos de adoração. E enquanto a adoração de Moisés continuava acontecendo como sempre, conforme a lei, a adoração instituída por Davi era diferente. E em algum momento Davi entendeu: o Senhor gosta do sacerdócio, mas o sacerdócio vem de outra origem. E é Ele quem fala, irmãos: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Davi escondia no DNA dele rei e sacerdote. Ele escondia na revelação que ele havia recebido e que os seus descendentes carregariam a informação espiritual de que haveria um reinado que juntaria, agruparia rei e sacerdote. E depois Hebreus vai explicar, vai instituir aquilo que Davi falou simplesmente de maneira profética. O sacerdócio segundo Melquisedeque, o reino eterno, esse é Jesus, o descendente de Davi. Então nós vimos lembrando que Samuel, nesses nossos dias, esteve preparando um lugar para Davi, e isso não pararia em Davi, mas de Davi a semente eterna ficou escondida nele para nascer, brotar no momento certo. E Davi entendeu esses códigos espirituais
porque profeticamente ele escondeu isso nos Salmos, e depois Jesus os interpreta, os apóstolos os interpreta, Hebreus interpreta, mostrando que aquilo que havia sido colocado, escondido em Davi, e que Samuel veio para profeticamente apontar, um dia teria pleno cumprimento em Jesus. Mas vamos continuar o que nós temos visto nesses dias. Depois nós ouvimos que apóstolos estabelecem. Mas o que eles estabelecem? O propósito eterno de Deus. Como disse o AP, não vamos apenas dizer que os apóstolos estabelecem, eles estabelecem algo. O propósito eterno de Deus. E como? Cumprindo toda a vontade de Deus. O propósito se cumpre por filhos amados. E nós também vimos e até já cantamos que a expectativa da criação é pela manifestação desses filhos de Deus. Isso me fez recordar, enquanto nós estávamos falando do apostolado, e o apostolado cumprindo seu propósito a partir de filhos, o próprio exemplo de Jesus. Se Davi era alguém em quem Deus pôde testificar, ele cumprirá toda a minha vontade. Implícito, escondido aí, ficaria a expressão, ele é meu filho amado, e nele se cumprirá toda a minha vontade. No Novo Testamento nós vemos a plena revelação que é Jesus, e o próprio Deus testificando dele. Em Mateus 3,17, então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Filhos amados, além de filhos, são amados, porque agradam o Senhor, e agradam o Senhor, porque cumprem toda a sua vontade. Jesus é o exemplo, é o arquétipo, é o modelo, e o próprio cumprimento disso, como um sinal de que aqueles que nasceram dele, a igreja, agora, quando ela entender a sua identidade, ela vai se tornar amada e ela vai cumprir toda a vontade. E é isso que nós estamos ouvindo e aprendendo aqui nesses dias. Mas ainda uma terceira coisa eu poderia apontar que nós ouvimos. Cantares 7, do 10 ao 11, eu sou do meu amado e ele tem prazer em mim. E o maior estágio de maturidade da noiva era ela dar prazer ao noivo. Como? Cumprindo toda a sua vontade. E quando nós lemos Cantares 7, eu me lembrei de um outro verso em Cantares, e depois quando eu fui reler, eu vi que na verdade era o verso da sequência. E eu quero ler com os irmãos, Cantares 7, do 10 ao 12, que diz: eu sou do meu amado e ele me deseja. Venha, meu amor, diz a noiva, vamos aos campos, passar a noite entre as flores silvestres. Vamos levantar cedo para ir aos vinhedos, ver se as videiras brotaram, se as flores abriram e se as romãs já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. A noiva madura, irmãos, ela causa tanto prazer do noivo, porque agora ela já tem uma percepção de quem ele é e do que ele gosta, que agora ela amadurecida, é ela mesma que convida ele: vamos, amado, vamos ver se os vinhedos já estão em flor, vamos ver se há frutos, vamos testificar da obra, eu quero partilhar da obra contigo.
Se você está pondo suas mãos nisso, amado, eu quero dispor a minha também. A mesma noiva que dispõe para que o noivo tenha nela prazer, ela também, na sequência, fala: conta comigo, eu quero cumprir toda a sua vontade. Isso era, irmãos, alguns lembretes que eu queria trazer para que nós guardássemos que o Senhor tem trazido o novo sobre nós. Uma estação de estabelecimento, uma estação onde agora o apostólico, o envio pode se manifestar. Enquanto há o profético apontando, há uma ação apostólica despontando, iniciando, acontecendo. E essa é a palavra que nós saímos daqui com ela guardada em nosso coração nesses dias. Mas eu quero partilhar algo que estava no meu coração para trazer esse envio, não apenas para os nossos presbíteros, mas para trazer essa consciência de envio para todos nós. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler a partir do 17 ao 21. Segunda Coríntios 5, do 17 ao 21. Posso prosseguir? Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando com o mundo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Diga comigo: palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Eu quero intitular essa palavra como ministros da reconciliação. E eu gostaria que nós tentássemos chegar de alguma forma à compreensão de como é que nós devemos vivenciar o envio como comunidade. Há algum tempo atrás, eu li um livro do Rick Joyner que se chama Exército do Amanhã. Estava lendo alguns livros dele, é um profeta, me interessei bastante, por que será? E nesse livro intitulado Exército do Amanhã, ele entende de Deus por meio de uma profecia que o Senhor estaria levantando um exército. E essas palavras não são novas para nós, porque nós temos expectativa de que o Senhor está levantando um exército, aqui mesmo um exército no norte, assim como nós temos expectativa de uma grande colheita
E temos expectativa de então participarmos dessa grande colheita. Mas o que me chama a atenção desse livro é que Rick Joyner explica alguns movimentos que acontecem com esse exército, algumas fases em que esse exército passa até ele chegar onde ele deve chegar. Compartilhei isso há um tempo na nossa comunidade em Porto Velho e desde então eu só fico recordando a eles isso como um sinal de que nós temos expectativa pela palavra do Senhor. Mas existem algumas fases que eu quero compartilhar rapidamente. A primeira fase desse exército seria a mobilização, a entrada para o exército. E essa mobilização acontece através do novo nascimento. Por isso eu li o verso 17 que a priori eu ia pular. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. E como nós ouvimos já aqui nessa casa, nesses dias, o AP falando, se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então há um sinal para o novo nascimento. Se nós já nascemos de novo, nós estamos experimentando uma medida de ser guiado pelo Espírito. E assim você saberá, sabe o que, meu irmão? Que você já foi mobilizado para esse exército. Porque na igreja do Senhor, ninguém foi chamado para estar à parte daquilo que Ele está fazendo. Mas todos são introduzidos ao propósito eterno de Deus. Nós fomos feitos nele desde a eternidade para as boas obras. Então não existe nenhum de nós que não pode de alguma forma cooperar com o funcionamento desse exército. Para que a gente participe dele, a gente só precisa dessa primeira fase, ser mobilizado a partir do novo nascimento. Então eu quero lembrar a reflexão do AP Luiz e trazê-la aos nossos corações. Meu irmão, você já foi mobilizado para esse exército? A sua vida está sendo guiada pelo Espírito como um sinal de que você é filho de Deus, de que você nasceu de novo. Porque senão, mais uma vez, está aqui a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e receber a graça redentiva de Cristo, que te liberará do seu passado e te tornará uma nova criação. E essa é a primeira fase desse exército. Somos mobilizados. Depois, nós entramos para o ensino. E todos nós aqui temos uma história com o ensino, porque essa casa é uma casa de ensino, é uma escola. Todos nós aqui estamos sendo cheios da palavra de Deus. Então, se nós já nascemos de novo, nós agora, muitos de nós estamos em uma fase de ensino, aonde as palavras de Deus estão entrando no nosso interior, estão encontrando um lugar, está fazendo sentido de alguma forma. E quando nós voltamos para nossa casa, a gente é como os bereanos, nós vamos ler mais uma vez o que foi mesmo que foi dito. Espera aí que eu quero entender um pouco mais. E dessa forma nós vamos sendo carregados com essa palavra. Depois, na terceira fase, nós começamos a ser treinados. Muitos de nós aqui estamos nessa fase, de alguma forma, aplicando a palavra que já está em nós, que já eclodiu, ela já começou a se manifestar no meio da comunidade. Então, algum irmão maduro olhou para você e falou: posso te treinar, vamos funcionar no corpo? Como um sinal de que o ensino já está frutificando em você,
você já está na fase de treinamento. E algum irmão mais maduro está te assessorando nisso. Mas existe ainda mais uma fase. A fase do aprovisionamento. Que é a fase, irmãos, onde nós recebemos as ferramentas, os armamentos para ir, para no futuro ir. Se o treinamento é uma coisa que acontece, até como nós ouvimos em Metanoia, no Fator Antioquia, somos treinados dentro da nossa casa espiritual. Somos treinados dentro da nossa comunidade, no meio dos nossos irmãos. Mas, meu irmão, quando você começar a receber aprovisionamento, quando aquilo que de Cristo está em você, de alguma forma começar a ser guardado em ti como uma espécie de depósito, para que você deposite em outro, significa que você já está sendo ferramentado. Significa que armas espirituais já estão sendo distribuídas para você. Isso significa, meus irmãos, que em breve chegará a última fase. A fase do envio. Então, nessa compreensão, nós entendemos que na comunidade existem aqueles que já estão sendo enviados e aqueles que acabaram de nascer de novo. Todas as fases estão ali acontecendo. Mas o legal é quando finalmente nós chegamos e começamos a ter alguma expressão de envio. No envio, nós já não estamos mais entre os nossos irmãos. A exemplo de Paulo, Barnabé e as suas viagens apostólicas, eles agora não estavam mais pregando para os seus irmãos da comunidade de Antioquia, mas eles iam às cidades adiante. E lá, se houvesse uma sinagoga, um lugarzinho para pregar, tudo bem. Se não, era ao ar livre mesmo. Era entre os lugares dos gregos, em meio aos seus deuses. E lá mesmo a palavra saía, porque eles estavam em franco envio. E uma igreja nascia, era implantada lá, porque eles estavam em franco envio. O poder do Espírito estava sobre eles, eles estavam armados. Aleluia. Desde que nós passamos por Antioquia, essa conferência que o Senhor reteve de sobre nós por 3 anos, talvez para nos ensinar, nos treinar, nos aprovisionar, finalmente Antioquia chegou. E já como um sinal, 2 meses depois, estamos fazendo o nosso primeiro envio. Louvado seja o Senhor por isso. A igreja está em franco funcionamento. E agora nós finalmente atingimos essa fase, a última fase, a fase de envio. Mas o envio, como eu falei agora há pouco, ele não está restrito aos nossos presbíteros, irmãos. O envio é para toda a comunidade. Eu achei muito interessante quando o AP falou: se tivermos que fechar essas portas e enviar todo mundo, que assim seja. Isso significa que a consciência de envio tem que estar, irmãos, sobre todos nós. Absorva essa consciência de envio, irmãos. Se você até hoje achava que o envio não te tocava, toma ela para você hoje. Talvez não seja agora, mas você pode agora ser ensinado, você pode agora ser treinado, você pode agora ser aprovisionado. E um dia, quando o Senhor falar, apartai-me a mim, você irá aonde o Senhor quer te levar. Mas vamos compartilhar
sobre o ministério da reconciliação. O verso 18 de 2 Coríntios 5 diz: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Primeiro, nós fomos reconciliados em Cristo. Cristo nos abriu a porta, o caminho, a condição para que nós nos achegássemos a Deus. E é por isso que estamos aqui. Por causa da reconciliação que nos foi dada, nós já nascemos de novo. Mas o interessante é que Paulo fala que Ele, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, também nos deu o ministério da reconciliação. Isso significa que aquilo que você recebeu é também aquilo que você vai partilhar. O Cristo que te tocou para a salvação, o Cristo que você está aprendendo a obedecê-lo como Senhor, é o Cristo que você há de apresentar às nações. Há alguns dias eu estava com essa expressão no meu interior: Ministério da Reconciliação. E eu estava perguntando para Deus, falando: Senhor, o que é isso? O que você requer de nós, nos dando o ministério da reconciliação? Porque Paulo entendeu muito bem, Paulo vivenciou muito bem, mas o que isso significa para os nossos dias? E então, desejando compreender isso, eu fui para as Escrituras e fui ouvir aquilo que o Senhor estava bradando e também aquilo que os nossos irmãos têm compartilhado conosco. E algumas das coisas que eu percebi aqui nesse contexto de Coríntios é que Paulo, o escritor dessa carta, essa é a última carta que Paulo escreve para os coríntios, tendo havido uma segunda no meio, mas que se perdeu. E nessa carta, Paulo está tratando de desvios, de problemas e desvios doutrinários que ainda não haviam sido resolvidos. Então, de alguma forma, é uma carta enérgica. Eles até falam para Paulo: Paulo, quando você escreve, você é enérgico. Mas quando você está diante de nós, você não é dessa forma. Mas Paulo falou: eu preciso escrever energicamente. Eu preciso expressar o que está no meu interior. Paulo estava tendo que fazer até mesmo uma defesa do seu ministério. Mas era porque era um pai preocupado com os seus filhos, de que eles não se desviassem daquilo que eles já haviam recebido e para que eles continuassem em pleno crescimento espiritual. Nessa carta, Paulo fala sobre o ministério da reconciliação e sobre a glória nos sofrimentos. E entrando sobre essa coisa de pensar no ministério da reconciliação, Paulo ele faz um paralelo e uma contraposição, colocando o ministério da reconciliação ao lado de outro ministério. Quero ler com vocês 2 Coríntios 3, do 6 ao 9. Que diz assim, os irmãos não precisam acompanhar, podem só me ouvir. Tenham paciência com as leituras que a gente vai fazer. Ele diz assim: porque, ou melhor, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o Espírito da morte, gravado com letras em pedras,
se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Paulo está apresentando esse ministério, que é esse evangelho que ele recebeu do próprio Cristo, um ministério de reconciliação, e ele contrapõe ao outro ministério do passado, da antiga aliança, chamando de ministério da condenação, que tinha como poder e funcionamento a lei. E todas as vezes que Moisés ia diante do Senhor para apresentar as questões do povo, ele voltava de lá cheio de uma glória, mas essa glória era passageira. Como foi a lei? A lei foi passageira porque não conseguia reter a glória de Cristo. Mas Paulo conheceu do Senhor um outro ministério, e esse retém a glória, porque esse vem do próprio cabeça, que é o Cristo. E esse ministério é o da reconciliação, é o da justificação, no qual, irmãos, se a letra matava, porque ela colocava diante de nós um jugo que nós éramos incapazes de o atender, agora em Cristo os jugos são postos sobre ele, um novo fardo é posto sobre nós, e agora não é mais com a nossa justiça que nos aproximamos de Deus, agora é com a justiça de Cristo. E a glória de Cristo jamais vai desvanecer. Se Moisés já teve glória, quanto maior glória não será a glória em Cristo Jesus? E essa glória, irmãos, é a glória que está enchendo a igreja. Como nosso pai acabou de falar, acabou de pregar, a glória de Cristo já foi completada. Agora quem está recebendo glória é a igreja. Quando nós entendemos o significado do sacrifício de Cristo na cruz por nós, e entendemos que não é mais por méritos que nos aproximamos dele, mas é pela justiça de Cristo em nós, agora nós podemos crescer, vendo Cristo crescer em nós a cada dia, e isso gerar em nós a glória na igreja. Segunda Coríntios 5:19, nós acabamos de ler. Ele diz que nós fomos encarregados do ministério da reconciliação. Em outras passagens, ela nos diz que os anjos gostariam de anunciar essa boa nova, mas quem foi encarregado fomos nós. Porque com o grande amor com que fomos amados, com a grande justiça com que fomos justificados, e com a glória que isso vai nos enchendo em Cristo, ninguém melhor do que nós para anunciá-la. Nós somos a própria testificação de que Cristo está na terra, o Rei está na terra, o sacerdócio eterno está na terra, porque nós o manifestamos. Quem mais o manifestaria? Somos nós que temos o efeito dele dentro de nós. Agora nós somos os embaixadores. Reconciliou o homem e seu Criador. Jesus Cristo, o homem justo,
suportou o nosso pecado e nos deu justificação. Salvos pela graça, quando cremos em Cristo. Essa reconciliação foi acessada por cada um de nós. Mas e aí, o que isso tem a ver com o envio? Tem uma medida em nós que precisa ser cheia primeiro, antes que o envio aconteça. É por isso que, voltando a falar do exército, não dá para entrar no exército sem antes ter recebido os efeitos desse ministério no próprio corpo. Eu quero adiantar a palavra e dizer que o maior aprovisionamento que nós recebemos do Espírito é o próprio ministério da reconciliação. E é quando nós somos capazes de testificar dele, porque ele é uma realidade latente em nós. Nós já fomos mobilizados, porque os efeitos do ministério da reconciliação já está sobre nós. Mas agora nós precisamos compreendê-lo e ter recebido os efeitos da graça de Cristo em nós não é a mesma coisa de compreender o que é isso. Por isso nós precisamos ser ensinados. Por isso nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento iluminados, para compreender o que é isso que Cristo fez e o que é isso que Cristo continua fazendo no meio da sua igreja, enchendo ela de glória, enchendo ela dele mesmo. Então eu queria propor aqui dentro, não mais da questão de nós termos recebido esse ministério da reconciliação com efeitos em nós mesmos para a salvação. Eu quero pensar um pouco agora como é que esse ministério da reconciliação que nos foi outorgado pode ter frutos, pode ter efeito nos outros. E eu quero começar pensando nessa manifestação do ministério da reconciliação, primeiro sobre um aspecto interno, sobre os efeitos que ele pode ter em nós, enquanto nós ainda estamos em nossa comunidade local, antes do envio. E para isso eu quero aproveitar 2 textos como uma narrativa de exemplo daquilo que eu quero propor como reflexão. O aspecto interno, o que é vivenciar o ministério da reconciliação, enquanto nós estamos aqui no âmbito da igreja local. 2 Coríntios 2, 5-8. Você pode só me ouvir se quiser. Ele diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Um dos aspectos do ministério da reconciliação para a igreja, enquanto nós aqui estamos reunidos juntos, antes de estarmos expostos a uma realidade onde os nossos irmãos não estarão conosco, precisamos vivenciar a experiência do amor. Paulo cita aqui uma ocasião onde muito provavelmente esse irmão ofendeu a Paulo, mas Paulo
não tendo isso como algo que o feriu, que o chateou, pediu à igreja que, igualmente como ele já havia resolvido aquilo, que os irmãos também liberassem o coração deles para com aquele irmão. E ele disse: meus irmãos, eu sei que ele feriu a mim, mas também foi como se tivesse ferido a todos vocês. Mas, meus irmãos, se vocês continuarem pesando a mão sobre ele, ele pode desfalecer de amargura. Então, como eu o perdoei, o perdoe. E renovem o seu amor de sobre ele. Então, a primeira expressão do ministério da reconciliação que eu quero trazer sobre nós é a vivência, a experiência latente do amor. Como compreender o Evangelho? Irmão, se você está experimentando uma medida de perdão e de amor comunitário, de alguma forma essa semente do Evangelho está brotando em você. Você pode não ter o entendimento teológico, o ensino ainda não foi completamente cheio em você, mas a experiência já está acontecendo aí. Há uma testificação do Espírito e você está conseguindo vivenciar o amor. Depois eu vou explicar por que isso é importante, mas primeiro eu quero ir para o nosso próximo exemplo. 2 Coríntios 6, do 11 ao 13. Diz assim: ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração a nós. Essa experiência eu quero utilizá-la para exemplificar a unidade. Porque Paulo era um presbítero entre esses irmãos, ele era um pai daquela igreja, porém, alguns daqueles irmãos estavam fechando o coração para Paulo. E Paulo disse: poxa, mas da minha parte, eu estou aberto. Da minha parte, eu tenho dado tudo a vocês, eu não tenho retido nada. Então eu quero pedir para vocês, me devolvam a mesma coisa. Me retribuam com a mesma coisa. A unidade não é um desejo desesperado de ser um com o outro. Paulo queria, mas esses irmãos estavam retendo a unidade em amor. Então Paulo, como eu disse, em uma carta enérgica, resolvendo problemas, mas também ali de coração aberto, dizendo: por favor, meus filhos, eu preciso que vocês compreendam o fundamento da unidade. Eu não estou retendo nada a vocês. Por favor, não retenham a mim. Sejam um comigo. Vejam a minha disposição de amá-los. Me retribuam também. Esses dois fundamentos, irmãos, eles são importantíssimos quando pensamos na igreja e na sua manifestação, que chamamos aqui de envio. Os próprios 5 ministérios são uma ferramenta de Deus para amadurecer a igreja, até que alcancemos a unidade. Efésios 4:13. Os 5 ministérios são como um sinal à igreja, apontando para ela: olha, lembra disso aqui?
Lembra desse fundamento, a unidade. Nós precisamos alcançá-lo. Até que nós alcancemos ele. Presbíteros, 5 ministérios estará aqui possuindo uma função, sendo necessários para que a unidade aconteça no meio da igreja. Então, o amor e a unidade são importantíssimos para a manifestação da igreja. Muito embora nós ainda estejamos falando desse aspecto interno, onde ainda nós estamos no seio da comunidade local. Havia uma necessidade latente da igreja de Corinto caminhar pelos fundamentos do amor e da unidade. O pai apostólico Clemente, entre o século I e II da era cristã, em sua primeira carta aos Coríntios, estava tratando ainda questões de disputa e de sedição, que era a revolta contra presbíteros. Irmãos, Paulo tratou, esteve presencialmente em Corinto, depois escreveu 2 cartas, essa segunda se perdeu, escreveu a terceira, na terceira estava sendo enérgico, estava tendo que ainda resolver o quê? Questões pertinentes à contrariedade em relação ao seu ministério. E mais ou menos 2 séculos depois, 1,5 a 2 séculos depois, o pai apostólico da continuidade, Clemente, escrevendo à mesma igreja de Corinto, ainda estava tratando da mesma questão. Irmãos, a unidade em amor é algo que nós precisamos levar a sério. É tão sério, irmãos, que é a medida que estabelece até onde os 5 ministérios vão. Nós ainda estamos precisando entender o que é unidade e amor. E isso diz respeito ao nosso ministério, o ministério da reconciliação. Aí vem as palavras de Jesus em João 17, 21, para trazer sentido e liga ao que eu estou falando aos irmãos acerca do amor e da unidade. Ele diz, João 17, 21, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que creiam no apóstolo das nossas almas, precisarão crer primeiro em quem nós somos enquanto igreja. Então o nosso martírio, o nosso testemunho começa aqui. Que eles sejam um. Irmãos, é possível enviar alguém antes que ele seja um conosco? Antes que ele seja família? Não é possível. O envio fica retido até que a unidade em amor tenha primeiro abraçado o coração dos nossos irmãos. Isso significa, irmãos, que para nós sermos enviados, unidade em amor precisa estar fundamentado em nossos corações. Nenhum de nós aqui será enviado sem primeiro ser achado como família. E isso não é coisa fácil de acontecer, porque eu estou mostrando para os irmãos que Corinto, por algumas centenas de anos, esteve lidando com isso, até que a história já não relatou mais. Isso não é tão fácil de acontecer, porque diz respeito à oração sacerdotal de Cristo por nós. Ele orava para que nós chegássemos a ser um. Isso não é tão fácil de acontecer,
pois é a medida de tempo para o funcionamento dos 5 ministérios. Então é algo que nós precisamos levar a sério. Sabe o que é ser ministro da reconciliação? É mostrar que é possível viver em unidade. Porque Cristo se doou por nós, dando a sua justiça a nós, para que agora nós fôssemos feitos um com o Pai. Reconciliação é unir, reconciliar, trazer de volta. Isso significa, irmãos, que pregar o Evangelho é gerar amor em unidade. Quando nossas comunidades conhecem o que é viver em amor e unidade, então nós podemos enviar uma sementinha, uma família missional, e ali ela faz a mesma coisa que ela já aprendeu na igreja local: se tornar família, viver em união. Isso, irmãos, que eu falei até agora, o amor, a unidade, fala do ministério da reconciliação se manifestando em um aspecto interno, no meio da nossa comunidade. Mas agora eu quero falar de outro aspecto. Qual a manifestação externa do ministério da reconciliação? Vamos ler 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Se você não quiser abrir, só me ouça. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Pensando naquele exército que eu falei para vocês. Um exército que foi mobilizado, ensinado, treinado, e agora ele está sendo aprovisionado. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora esse ministério da reconciliação está lutando com um outro tipo de luta. Ele luta, ele tem armas, mas as armas dele não são carnais, são poderosas em Deus. E aí eu diria, irmãos, que essas armas, algumas dessas armas na qual nós somos aprovisionados, é a arma do amor, que primeiro precisa se tornar realidade e aplicação no nosso contexto comunitário local. É a arma da unidade. Quando nós conseguimos vivenciar a unidade aqui no nosso meio coletivo de igreja local, é o próprio ministério da reconciliação. Quando uma vez reconciliado e uma vez tendo os efeitos da graça de Cristo operando em nós, e uma vez vendo os efeitos que isso faz quando vivemos coletivamente em um corpo saudável que está crescendo, que está se unindo em juntas e medulas e se transformando, crescendo até a estatura do varão perfeito. Quando nós vamos experimentando tudo isso no meio de nós, aí nós levamos isso para o nosso ambiente de envio. Nós não seguimos ideologias. Nós não somos facciosos. As nossas armas são outras.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos isso, a minha reflexão sobre o ministério da reconciliação. Nós estamos nos tornando algo aqui, irmãos. Há uma aliança que não é mais da condenação. Há um ministério que não é mais da condenação. Há um ministério da justificação que está operando em nós, está crescendo em nós, está fazendo sentido em nós, e em breve se manifestará em testemunho para os outros afora. A reconciliação é algo que recebemos. Primeiramente, ela tem a ver com o novo nascimento. Mas ela é também algo que nos tornamos no interior da comunidade. E algo que manifestamos no envio. Esse envio apostólico tem que ser pleno. Não é o que falamos, é o que nos tornamos. Lembra quando o AP falou dos meio apóstolos? Tinham palavras, mas não eram a palavra. A contraposição a isso é uma igreja que, iluminada pelo apostólico, ela não apenas fala dessas coisas, ela se torna essas coisas. E aí ela pode testemunhar. Que a nossa missão seja integral. O evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Se a unidade em amor é um desafio para a igreja se tornar, qual a nossa parcela de contribuição nisso? Esse é o nosso desafio, irmãos. Qual a nossa parcela de contribuição? Não devemos estar nos perguntando: o que devo fazer para me tornar efetivo na pregação do Evangelho? Se estamos vivendo envio, se já entendemos que o envio não é apenas para os presbíteros, mas diz respeito ao envio de uma igreja, o que nós estamos fazendo para nos tornar efetivos nessa pregação? O que ainda preciso me tornar para que meu testemunho, martírio, seja de poder? E quero encerrar falando: devo me tornar filho amado, em quem o Pai tem seu prazer, e que cumpre toda a sua vontade. Sabe quando é que nós, como filhos, cresceremos naturalmente? É quando nós deixarmos de resistir à palavra do Pai. Não é fazendo grandes coisas. Você não vai precisar se descabelar. Será orgânico, como o crescimento de uma criança que, quando ela vê, os ossos se esticaram. A cada ano ela está alguns centímetros maior. É natural, é orgânico. Desde que não haja resistência à voz. Então eu quero encerrar minhas palavras e pedir aos irmãos que entrem em oração comigo, pedindo que vocês orem ao meu lado. Senhor, Pai, Abba, me torna um filho que te dá prazer. Porque assim as sementes dentro de mim eclodirão naturalmente. Nessa casa não falta envio. Nessa casa não falta ensino e treinamento. Nessa casa não falta aprovisionamento.
Então o que está faltando? A nossa resposta obediente. Através do espírito da adoção, nós já nos tornamos filhos, novo nascimento. Mas vamos colocar uma qualidade a esse filho. Filho amado. Essa qualidade em quem eu me agrado tem a ver com um filho que já se submeteu à plena vontade de Deus. E nós fizemos um pacto nessa manhã. Senhor, nós fazemos um pacto contigo de perseguirmos a toda a tua vontade. Meus irmãos, como isso é simples, mas como isso é desafiador. Quantos de nós choramingamos por muitas coisas? Eu não saio do lugar. Eu não sei como fazer. Parece que o Senhor está vendo todo mundo, mas não está me vendo. Para de mentir para você mesmo. Você sabe que tem algo no seu interior que você ainda não me entregou. E nós já fizemos um pacto de que vamos cumprir toda a sua vontade. Isso vai fazer com que Ele nos chame filho amado, em quem tem o meu prazer. Achei a Davi. Ele é segundo o meu coração. Ele cumpre toda a minha vontade. Filhos amados atraem a vontade de Deus, o cumprimento da vontade de Deus à terra. E se nós queremos que a nossa geração viva as palavras de Deus e não se passe para outra geração, precisam haver alguns filhos amados entre nós. Ore comigo, igreja, ore comigo. Levanta a sua voz, faça a sua própria oração, por favor. É uma oração de responsabilização, irmãos. É uma oração de responsabilização, meus irmãos. Porque nada nos falta. Nada nos falta. Já há uma vontade de Deus eterna para ser cumprida sobre nós. O que traz à existência isso é a nossa obediência. Filho amado, em quem tem o meu prazer. Eu sou do meu amado, Ele tem em mim o seu prazer. Ore, meu irmão, ore, meu irmão, ore, meu irmão. Jesus. Queremos sair daqui com uma consciência renovada. Primeiro, de que tudo que nós vivenciamos aqui não fala do outro. Eu tenho uma medida de participação nisso, porque você me fez para as boas obras dessa eternidade. Primeiramente, nos responsabilizamos com aquilo que você já disse. Não terceirizamos mais essa palavra. Isso fala sobre nós. E o nosso segundo compromisso, Senhor, é reafirmado por aquilo que nós já falamos. Fazemos um pacto de te obedecer completamente, de cumprir toda a tua vontade, Pai. Não, isso não será fácil. Isso requer toda a nossa renúncia.
Mas o que nós vamos renunciar, irmãos, é tudo que nós não fomos chamados a ser. Meu prazer, amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Receba sua identidade em Cristo. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Filho amado, filho amado. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo que amado de verdade. E eu irei por aí Sabendo que se eu venho, Sim, nós vamos, Senhor. Não num só lugar estou, guardada em seu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se venho e vou, não Só lugar estou, guardada em seu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em seu amor. Eu sou filho amado, em que haja seu prazer. eu sou Sou seu filho amado, em que haja seu
tem prazer em nós. Assim como o Senhor achou a Davi, que Ele nos ache nessa noite. Assim como Ele achou o seu servo Davi, que Ele te encontre nessa noite. Homem, mulher, segundo o seu coração, para cumprir toda a sua vontade. Encontra no Senhor. Encontra no Senhor. Encontra no Senhor. Encontra no Senhor. Nos tira de detrás das malhas. Sai do esconderijo, Davi. O teu Deus quer ter prazer em ti. Encontra no Senhor. Nos encontra, Senhor. Encontra no Senhor. Nos encontra, Senhor. Encontra no Senhor. Encontra no Senhor. Encontra no Senhor. Encontra no Senhor. Pra fazer tua vontade. Encontra no Senhor. Pra fazer tua vontade. Encontra no Senhor. Pra fazer toda a tua vontade. Encontra no Senhor. Pra fazer toda a tua vontade. Encontra no Senhor. Pra fazer toda a tua vontade. Encontra no Senhor. Pra fazer toda a tua vontade. Encontra no Senhor. Pra fazer toda a tua vontade. Encontra no Senhor. Pra fazer toda a tua vontade. A obediência não pode ser parcial. É toda a tua vontade. A obediência não pode ser parcial, mas é toda a vontade.
Sabe, queridos, enquanto eu estava ouvindo a Rosa compartilhar, eu estava me lembrando que todos os apóstolos que escreveram, em algum dos seus escritos, está registrada uma marca, e que eles falaram daquilo que eles viram e ouviram. Foi algo que eles experimentaram. Uma estação apostólica libera um padrão de autoridade de pessoas em que Cristo encarnou pela presença do Espírito. Não temos como deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Está aqui dentro, se movendo todos os dias, amor e unidade para cumprir toda a sua vontade. O que nós falamos, o que nós fazemos, agora tem que ser a partir do que vimos e ouvimos. Amém? Volte para o seu lugar, querido. Aleluia.